Sabe, quando a gente pega a Bíblia para ler, às vezes pode parecer um monte de histórias, leis e profecias meio desconexas, não é? Mas e se existir um fio condutor, uma ideia central que une tudo, de Gênesis a Apocalipse? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar agora. A pergunta que guia essa nossa jornada é simples. E se, por baixo de toda a complexidade, a Bíblia inteira estivesse contando uma única e grandiosa narrativa? Não várias histórias, mas uma só. E a resposta é surpreendentemente direta. Essa história é a do reino de Deus. Pense nisso como a coluna vertebral que sustenta toda a revelação bíblica. Para entender essa história, a gente precisa começar onde a própria Bíblia começa. E aqui tem um ponto crucial. A história do reino não começa com a humanidade ou com os nossos problemas. Ela começa com a autoridade que é de Deus. No pensamento hebraico, o verbo criar, bará, significa muito mais do que só fazer algo aparecer do nada. Significa estabelecer ordem, função e governo. Então, desde a primeira frase da Bíblia, a criação já nasce sob a autoridade e o reinado de Deus. E esse ponto é fundamental. Antes de qualquer drama humano, antes mesmo de existir pecado, queda ou a necessidade de redenção, já existe um trono. O reinado de Deus não é uma resposta a um problema. Ele é a realidade fundamental do universo. A palavra hebraica para reino, malkut, reforça isso. Ela não se refere a um território geográfico, a um lugar no mapa. Ela se refere ao governo ativo, ao domínio soberano. É, na verdade, a expressão do próprio ser de Deus como rei. O reinado dele é uma consequência de quem ele é. Ok, agora vamos ver como esse reino que sempre existiu foi sendo revelado aos poucos, sabe, progressivamente ao longo de toda a história do Antigo Testamento. Dá para ver um padrão bem claro se formando aqui. Começa lá na criação, onde Deus reina como Criador. Depois, com Abraão, a promessa não é só pessoal, ela já aponta para uma linhagem de reis. Lá no Sinai, a lei é entregue não como um simples código de regras, mas como a constituição do reino. E por fim, os profetas eles expandem essa visão para um reino eterno, universal. O papel de Israel nessa história era único. A nação foi chamada para ser um reino de sacerdotes, uma espécie de vitrine. A função deles era tornar o governo invisível de Deus visível aqui na terra. Mostrar para o mundo como era viver sob o reinado direto do Criador. Mas aí acontece uma virada dramática. O povo pede um rei humano, como as outras nações, e a análise de Deus sobre isso é cortante. Ele diz a Samuel que a rejeição não é o profeta, mas a ele mesmo. O coração humano preferiu um governo que podia ver e, quem sabe, controlar, em vez do governo soberano de Deus. Séculos se passam, a esperança de um reino restaurado continua viva. E é nesse cenário que Jesus aparece, e a primeira mensagem pública dele é, para a época, um escândalo absoluto. Olha, o escândalo não estava na palavra reino. Todo judeu daquela época esperava pelo reino de Deus. O choque estava no tempo verbal, chegou. No presente. Não era mais uma promessa distante, sabe? Era uma realidade presente, acontecendo ali. O que é muito interessante aqui é o verbo grego usado enguizo. Ele não significa apenas estar perto, tipo algo no horizonte. O sentido é de aproximou-se a ponto de tocar. Jesus estava declarando que o governo de Deus tinha invadido a história de uma forma que dava para sentir, para tocar. Isso muda tudo. A expectativa era: precisamos nos arrepender para que um dia o reino venha. A realidade que Jesus apresenta é: arrependam-se, mudem a mente, porque o reino já está aqui e exige uma resposta agora. A ordem das coisas é totalmente invertida. Jesus não foi só um mensageiro do reino. Ele era a própria personificação do reino. Os milagres dele não eram só atos de compaixão. Eram demonstrações do poder do reino quebrando a ordem caída do mundo. E a sua morte na cruz, com aquela placa Rei dos Judeus, se torna o ato pelo qual o rei vence seus inimigos. Depois da vitória na cruz, a ressurreição e a ascensão de Jesus levam essa narrativa do reino para sua fase atual. O rei não está apenas presente, ele está no trono. Lá no dia de Pentecostes, a interpretação de Pedro é claríssima. A ressurreição e a ascensão não foram só eventos milagrosos, foram a coroação oficial de Jesus. Ele foi feito Senhor e Cristo, assumindo sua autoridade sobre todas as coisas. Isso redefine o que a gente entende por conversão. Não é só uma experiência espiritual ou perdão de pecados. É, na sua essência, uma transferência de cidadania.
é ser resgatado de um domínio e transportado para outro, para o reino do Filho do seu amor. É uma mudança de governo, uma mudança de lealdade. E isso nos leva ao grande final. O livro de Apocalipse não descreve o início do reino de Deus. Na verdade, ele revela a vitória pública e final de um reino que sempre existiu e que já está reinando. É o momento em que toda a criação reconhece aquilo que sempre foi verdade. Então, o ponto crucial é, se essa é a grande história da Bíblia, como isso se aplica hoje? Jesus deu a ordem de uma forma muito clara. Buscai primeiro o reino de Deus. Isso leva a gente a umas perguntas bem incômodas, né, sobre a nossa vida. Chamamos Jesus de Senhor, mas será que fazemos o que Ele manda? Oramos, mas sem uma real submissão da nossa vontade? Participamos de rituais religiosos, mas sem entregar o verdadeiro governo das nossas vidas a Ele? No fim das contas, tudo se resume a esta declaração, simples, poderosa e que ecoa por toda a Escritura. O Senhor reina. Isso não é só uma doutrina, é a realidade central que define todas as outras. Fica então a reflexão final. Se o reino de Deus é a coluna vertebral da realidade, a pergunta que permanece é: como é que essa verdade realinha cada área da nossa vida, nossas prioridades e nossa visão de mundo?